Não tem áudio. Não tem áudio. Oi, Renato. Ah, pá. Ué, tá me Funcionando. ouvindo agora? Funcionando. Ah, agora perfeitamente. Ah, É só para dar mais beleza. emoção. Ah, que beleza, Bruno. Ah, só para dar mais Tudo emoção, bem assim, por para aí? segurar o público. Não é? Para Tudo segurar o jóia, e Ibope. você? Tudo ótimo, É, para graças a segurar o ibope Deus. do pessoal. Não é? Que bom. Beleza, Aí, ó, o Bruno. pessoal tá Primeiro, entrando, a cara, eu Carla tá aí gostaria muito de... presente. Sim, ajudou agora a professora Camila. Oi, Camila, aqui de Goiânia, minha parceira. Coisa boa. Vai entrando o pessoal que eu conheço, um pessoal que você conhece, Bruno. É, isso mesmo. Beleza, agora sim, né, Camila? Vou bater um papo aqui com o Bruno. Então é o seguinte, pessoal. Hoje eu inicio aqui um projeto novo, que é a Livecast. E esse nome eu procurei até com o Bruno, né, Bruno? Uma forma de a gente colocar esse nome aí no projeto. Encontrei a Livecast, que seria a junção aí entre a live mesmo do Instagram com a questão do podcast. É uma mistura dos dois aí. Engraçado que É. hoje eu descobri, Bruno, Ah, que é o dia do podcast. ah, Sabia é? disso? Nossa, não sabia. É o dia do podcast. Hoje é o dia do podcast. Não sabia. E para quem não conhece o professor Bruno, deixa eu falar, é um parceiro que eu conheci lá em Brasília, no Educa Mídia, e foi muito massa. Logo de cara nós já trocamos ideias lá sobre inovação, tecnologia em sala de aula, e foi muito legal. Aí a hora quando ele começou a me falar dos projetos dele lá em Belo Horizonte, lá no Colégio Sagrado, eu falei, não, mais cedo ou mais tarde nós vamos arrumar alguma coisa para a gente poder fazer junto. Inclusive, eu já, lá no Educamídia eu falei, olha, eu vou fazer uma visita ao Sagrado. Isso E quem mesmo. sabe ele vem até Goiânia também. Mas, É, Bruno, nada impossível. Diga lá. eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse. O nosso bate-papo aqui é descontraído, é tranquilo, não tem muita coisa formal, não. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente deixar gravada aí a nossa primeira livecast, para o pessoal que vai ouvir e nos assistir depois, vai ficar lá gravado no nosso perfil. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Bruno. Vamos lá. Pois é. Ô, Renato, que responsabilidade, hein? A primeira de muitas que virão, não é? Com certeza, se Deus quiser. Então, para o pessoal que... É isso aí. O pessoal que está entrando aí que eu não conheço, meu nome é Bruno. Eu sou professor em Belo Horizonte, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E sou professor de História. E desde 2017, a gente vem desenvolvendo no colégio, a gente fez uma parceria com a Google for Education. E houveram várias Sim, formações, até agradeço a professora Carla Priscila, que está aqui presente na live, pelas formações que muito nos bom. foram passadas, pelos encontros que aconteceram com toda a equipe da escola. E eu posso garantir para vocês que a rotina do colégio realmente ela mudou bastante, né? A gente vem desenvolvendo já alguns projetos com mais frequência em 2019 e eu tenho sentido um retorno muito positivo por parte dos alunos em relação a tanto as metodologias ativas que a gente vem utilizando, quanto as ferramentas tecnológicas também, né? E quando a gente fala na inovação, né, Renato, a gente tem que entender o seguinte, a inovação não é Sim, necessariamente só usar o computador, ou só usar um aplicativo, ou usar o celular, né? A gente pode inovar com as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, né? A gente já conseguiu fazer algumas coisas nesse sentido também, né? Eu já usei tanto ferramentas tecnológicas, quanto ferramentas que eu acho que acredito que qualquer escola tenha, como argila, folha de papel, descer no pátio, ir para a biblioteca. Então, são coisas que a gente precisa realmente repensar, justamente porque o perfil do aluno hoje em dia está muito diferente. Não é verdade? sim, com O, certeza. eu trabalho... Ô, Bruno, Né, eu trabalho... pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que eu Não, trabalho do continua, sexto ao continua. oitavo ano. Eu trabalho do sexto ao oitavo ano. Né? Então, e a gente vem implantando essa questão da tecnologia no Sagrado em todos os segmentos, desde o infantil até o ensino médio.
né? Então, é uma missão que a gente tem lá no colégio de realmente fazer a diferença na formação intelectual dos nossos alunos, né? E a gente, graças a Deus, a gente vem tendo um resultado muito bom, igual eu falei para você, né, agora há pouco. Sim. Ô Bruno, para nós que estamos aí no meio, né, da educação, sendo entusiastas da tecnologia e tudo mais, É. que não é fácil, quem estava aqui no início viu que mesmo, né, com tecnologias avançadas aí, dá problema no som, dá um problema aqui, é o que a gente também vive em sala de aula. Eu gostaria que você falasse, porque Exatamente. tem um pessoal que não conhece, não sabe exatamente como que é a nossa rotina, como que você chegou nessa questão da tecnologia, porque eu praticamente, assim, tenho 1 ano e meio, 2 quase, mas eu descobri mesmo o Google e todo esse mundo recentemente, assim, em março, né? Mas eu gostaria de ouvir de você como que você chegou nisso, até porque é um professor de história, não é um professor de química, ou áreas exatas, tecnológicas, né? Que talvez a gente fique naquela sensação de esses professores estão mais próximos da tecnologia. Você é um professor de história, né? Professor de Aham. humanas, então, pessoal, vamos lá. E por incrível que pareça, quando a gente se depara com tantas ferramentas e com tantas possibilidades, a gente consegue perceber que é possível essa integração na rotina escolar dessas disciplinas conversarem entre si, né? Então a gente já fez projeto, por exemplo, História, Geografia, Ciências. A gente já fez com matemática, língua portuguesa. Então, em qualquer área do conhecimento, a gente consegue, né, se a equipe se reunir, se a equipe pensar numa estratégia que consiga unir os aplicativos ou a atividade que vai ser dada, mesmo que não seja uma ferramenta tecnológica, a gente consegue trabalhar e fazer um trabalho muito interessante. E como que eu cheguei, né? Como que eu cheguei nessa questão das ferramentas? Então, a partir do momento que a escola fez essa parceria com a Google for Education, né, começaram as formações na escola. Essas formações aconteceram de forma muito intensa, com muita frequência. E primeiro a gente experimentou, né? O que é possível, quais são as ferramentas, né? Então a gente conheceu o Google Sala de Aula, a gente conheceu, né, o Google Drive, as ferramentas que ele apresenta, documentos do Google, o Google Apresentações. Aos poucos a gente foi tendo domínio das ferramentas. E depois que a gente, né, conseguiu realmente ter domínio dessas ferramentas, aí veio o incentivo da escola em solicitar que a gente pudesse propor aos alunos e colocar dentro do nosso planejamento atividades que utilizassem a tecnologia no dia a dia, né, durante as nossas aulas. Porque se a gente for pensar, Renato, há pouco tempo atrás, muitos professores, alguns até hoje ainda, dão aula com o PowerPoint, né? Ou até o Google Apresentações. E a aula fica estática, né? O professor fala, o aluno escuta o tempo todo e o recurso ele fica desperdiçado, né? Não que isso esteja algo errado, não é errado. Mas se ficar sempre nesse formato de aula, realmente fica muito cansativo. Porque a gente sabe que ficar de 7 até meio-dia, 1 hora da tarde, ouvindo uma pessoa falar, não é uma coisa muito agradável. Né? Sim, com certeza. Igual eu falei mais no início. Pode falar, estou te ouvindo. Não, eu só vou passar aqui, o pessoal que está entrando na sala, aqui na nossa live aqui, a professora Priscila, mais uma vez agora com o áudio funcionando direitinho, agradecer muito pelo apoio aí da nossa live, professora. Eu não a conheço, né, pessoalmente, mas em breve nós estaremos juntos aí para a gente poder conversar a respeito de educação. Entrou também aqui a professora Solange, entrou o Daverson, não sei se o Daverson está por aí ainda, Camila participando. E de uma coisa a outra, aliás, ainda não. Eu gostaria de falar com você, Bruno, a respeito do seguinte. E como funciona a questão da formação dos professores, né? Porque a gente sabe que quando há uma mudança de cultura, quando chega algo novo para a gente, há uma certa resistência. Resistência. Né?
como foi a questão lá dos professores? Como é que é? Uhum. Só para complementar a questão que eu estava falando, Renato, aos poucos, então, a gente foi sendo estimulado a inserir a tecnologia sendo mediada por nós, porque a tecnologia os alunos sabem mexer, né? Agora, como adaptar isso aos nossos conteúdos, né? Aí é o X da questão. E Sim. eu confesso para você que existe, né, por parte de algumas pessoas, a questão da resistência em utilizar. Mas a partir do momento em que outros professores na instituição começam a usar com mais frequência e esses resultados começam a aparecer, isso estimula os educadores que não utilizam as ferramentas ou não estão inovando né, dentro de sala, a buscar ajuda desse profissional que está inovando. Olha, o que eu posso fazer? Me ajuda, né? Me dá uma sugestão. Sim. Eu estou trabalhando isso. Tem alguma coisa que você talvez possa contribuir? Então, a gente vai... uma coisa vai puxando a outra, Renato. Entendeu? Então, Sim. a gente percebe que houve uma adesão por parte dos educadores da escola, né? Mas é uma questão que a gente está realmente se apropriando ainda, né? É uma rotina nova Sim. tanto para a gente quanto para os alunos também, né? Sim. Porque, E, imagina, pode falar. não, fica à vontade, conclua. Imagine, por exemplo, que você vai, por exemplo, para uma sala de informática, fazer uma pesquisa, e aí, o que fazer com isso? Não é só isso, né? Então, precisa ter um planejamento muito bem costurado para que as coisas realmente aconteçam, entendeu? Sim, sim, com certeza. Essa questão do planejamento implica necessariamente em estrutura, Bruno. Como é que funciona? Igual no início da nossa conversa, nós estamos falando que a tecnologia é possível fazer e desenvolver projetos, não necessariamente com alta tecnologia. O que a gente pode falar a respeito disso aí? É possível fazer e utilizar as ferramentas com alta tecnologia ou não necessariamente? Como vocês estão trabalhando lá no colégio? Bom, nesse quesito, a gente fica muito à vontade para trazer propostas, né? A gente tem uma coordenação diária em cada área do conhecimento, né? E que dá esse suporte para a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem o profissional de TE no colégio e junto com o pessoal da TI, Sim. a O gente que que é o faz a TE? proposta. TI eu conheço. O que que é o TE? É um profissional na escola que cuida da questão tecnológica, mas na parte educacional. Ela nos dá o suporte, Ah, por exemplo, sim. gostaria de fazer isso, é possível? Qual ferramenta que eu Ah, posso utilizar? Ela vai sugerir qual ferramenta que a gente possa usar. Então, é sim. fundamental. Assim, a Carla está até falando aqui para a gente, é possível É, fazer com pouco. é Né? Hoje possível. mesmo eu apliquei uma atividade no oitavo ano, numa das turmas de oitavo, e eu não utilizei nenhum tipo de recurso, ferramenta de computador tecnológico nesse sentido. Eu usei folha de papel. Então, foi muito bem aceito pelos alunos. Né? Me surpreendi com o resultado. Né? Os alunos se envolveram mais do que eu achava que iriam envolver. Então, a gente precisa usar, Renato, aquilo que a gente tem ao nosso alcance. A gente não precisa ficar esperando uma tecnologia de ponta. Não, a gente tem que começar realmente com as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance. Né? E a Carla está até contribuindo com a gente aqui. Né? A Google Sim, for Education é gratuito para todo mundo. Qualquer professor que tem uma conta do Gmail, ele pode utilizar as ferramentas do Google. Né? Agora, para a escola fazer essa adesão, ela precisa de procurar um órgão específico justamente para fazer essa parceria, né? E aí realmente implementar todo o colégio nesse contexto, né, da For sim. Education mesmo. Inclusive, Né? a formação dos professores, né? A questão da certificação. Você é um professor certificado. Conta pra gente aí, para quem não conhece, exatamente como que funciona a certificação dos professores lá pela Google. A certificação, como que acontece? Os professores que utilizam a ferramenta, eles podem ter uma certificação que vale, ela é internacional, né? Ela vale no mundo inteiro. E o que é essa certificação? É uma prova, ela tem uma parte teórica de múltipla escolha, ela é toda online,
tá? Ela tem Sim. duração de 3 horas e você faz um número X de questões de parte teórica e faz alguns cenários, que eles chamam de cenários, com a parte prática. E aí, a partir do momento que você obtém 80% do resultado da prova, você recebe a certificação. E a certificação ela é válida por um período de, se não me falha a memória agora, 3 anos. E a cada 3 anos você precisa renovar, até porque a tecnologia também ela vai avançando, né? Então a Sim. gente precisa estar sempre se atualizando nesse sentido, né? Certo. E o principal caminho para inovar, Renato, justamente a formação dos professores, né? É o incentivo, é o dar as mãos, é o caminhar junto, é ombro a ombro, né? É um pelo outro, e assim as coisas realmente vão acontecendo. A Carla está até colocando aqui para a Tá gente nos o ajudando endereço de aí, né? onde qualquer professor pode entrar nesse endereço que a Carla colocou agora e, né, fazer os simulados. Ele lá tem todo o conteúdo disponível, não é pago para fazer O treinamento. o estudo, o É. treinamento, né? O que é pago é a prova, né? Aí você faz o treinamento, faz as atividades que são propostas pela própria Google, aí você, né, se você sentir, a partir do momento que você se sente apto a fazer a prova, você agenda a prova e aí faz a certificação, entendeu? A professora Camila, aqui de Goiânia, ela, né, tá colocando, ainda temos resistência em levar a tecnologia para a sala de aula. Acredito que por falta de formação e incentivo por parte das escolas. A questão da Isso é formação, fundamental. igual o Bruno está falando, assim, a formação, Camila, igual a professora Priscila deixou aí o link, pelo Google, e você conhece muito bem, é possível fazer e a gente não paga nada. Agora, Bruno, a escola, ou a gestão da escola faz toda a diferença, né? Faz muita Porque diferença. se a gente não tiver esse apoio, a gente vai ficar lá sozinho, né? E aí não dá. O Rodrigo, desculpa, o Renato, a gente até, eu já ouvi várias vezes isso que eu vou te falar, tá? Às vezes É, professores que às vezes não têm apoio da direção, não têm apoio, né, da escola em si em relação à questão da inovação, às vezes todo mundo acha que ele é louco, né? Olha, tá nadando contra a maré. Mas a gente não sim, pode pensar dessa forma, não. A gente tem que começar a mudar esse tipo de pensamento, pensar pela gente mesmo, né? E fazer realmente aquilo que a gente acredita que é o certo, né, para melhorar a educação. Então a gente precisa buscar ajuda em outros fora da escola, né? Tem tantos professores hoje em dia que inovam na escola e disponibilizam todas as propostas na internet, né, nas redes sociais. Você pode entrar em qualquer rede social, né? Por exemplo, do Fundamental 1 nós temos o professor Xavier, né, lá do Sul, que tem muita sugestão de atividade e outros inúmeros que a gente encontra na internet, que você pode pegar exemplos de atividades e adaptar para a sua realidade. Né? Se você tem a tecnologia da mesma forma, ok. Mas se não tem, o que a gente pode fazer para melhorar, para aplicar isso, né? E tem sim. muito, Renato, se a gente procurar, a gente acha muito curso gratuito. Muito. Né? Ontem mesmo a gente fez o cadastro em um, né? Sim, Né? sim, com Então, certeza. a gente precisa buscar. O professor tem que realmente correr atrás. Né? Entrar na internet, seguir professores que inovam, seguir as GGs Google, que são espalhadas por todo o Brasil. Ali vai ter informações que vão auxiliar e vão ajudar esse professor a inovar na escola que eles estão também, em qualquer parte do Brasil. E a gente teve a Sim, oportunidade, lá no Educamídia, de vivenciar a realidade de professores que nem têm internet na escola e inovam. Não sei se sim, você se lembra dessas pessoas. Então a gente sim. vê que, sabe aquela Lembro. coisa de quem quer faz, entendeu? Para quem está nos acompanhando aí, não viu exatamente o que aconteceu, nós fizemos o treinamento no dia 21 de setembro. Foi. Quando foi no dia 23 de setembro, eu apliquei uma atividade em sala de aula com Exatamente. cola e duas canetinhas. Canetinha? É, E canetinhas. Onde foi parar tudo isso? Foi parar no seminário sobre fake news no Congresso. E depois disso foi para a Folha de São Paulo, lá na coluna do Palavra Aberta. exato, Então, exato. assim, e do Educamídia, né? Feito lá pela Educamídia. Então, como um caso, como realmente uma É um aula que exemplo, né, pode Renato? ser. É Oi? um Sim, exemplo um que é exemplo. capaz de a gente inovar sem a tecnologia em si, né? Sim, sim, com certeza. Ô Bruno, para uma outra parte agora, é o seguinte, o que você está fazendo? A ideia aqui de fazer
a livecast, é o seguinte, a gente acompanha muita gente na internet e toda hora a gente aparece stories, aparece lá no feed, enfim. Só que acaba que a gente não tem tanta oportunidade de entender mesmo, assim, um pouco mais vindo do próprio criador das atividades, né? Então a ideia é que aos poucos aqui a gente conheça essas pessoas que a gente segue, que a gente bate papo, que a gente conversa pela internet, entender de fato dessas pessoas o que vocês estão fazendo. Faz um resumo aí pra gente, o que você está fazendo, porque eu vejo tem coisa de robótica, enfim, para mim ainda fica um pouco distante. Fala aí pra gente. Bom, antes de eu falar, Renato, eu só queria registrar aqui, né, para quem está seguindo a gente ou quem for assistir a gente depois, para seguir o perfil do Amplifica. Lá, as meninas do Amplifica super colocam dicas lá, todos os dias, Carla, tem coisa nova, a Samária Carla Arena. A dupla. Né? Tem o podcast, já que hoje é o dia do podcast, né? O Edu e Dai, que é lá, o pessoal lá, Innovator do Sul. Né? Recentemente eu fiz uma participação lá em comemoração do Dia dos Professores, falando um dos relatos de um dos trabalhos que eu fiz lá no Sagrado. Então é aquilo que eu te falei, quando a gente busca, a gente consegue achar coisa muito boa. Né? Agora, em relação ao trabalho que eu venho desenvolvendo, eu já trabalhei esse ano, Rodrigo, toda hora te chamo de Renato, te chamo de Rodrigo, não sei por quê. Renato tem Drigo aí, parece que nós conhecemos. Então, eu já trabalhei com algumas questões. Eu já trabalhei com, por exemplo, bingo, né, que é um pouco da gamificação. Né? O que foi o bingo, por exemplo? Foi uma revisão de prova de simulado para o 7º ano. Foram elaboradas aproximadamente 63 questões com respostas curtas. Sim. E cada uma dessas questões foram numeradas. Tá? E aí, eu peguei um jogo de bingo que eu tinha em casa, levei para a sala de aula, elaborei as cartelas, e nas cartelas haviam as respostas, não os números. Então eu sorteava a pergunta 7, por exemplo. Aí eu tinha o meu roteiro, né? A pergunta 7 era a pergunta X, eu fazia as perguntas para os alunos, então o aluno tinha que marcar a resposta relativa àquela questão que eu havia, né, sorteado, no caso foi a 7. E eu não usei recurso tecnológico, usei um bingo, muitas pessoas têm em casa, né? É um jogo infantil. A questão foi só elaborar as cartelas. Cada cartela tinha, se não me falha a memória agora, 6 respostas. Né? Então fiz umas 3 cartelas de cada trio de cartelas, né? Eram 3 cartelas. Enfim, né? Fiz várias, como eram 63 perguntas, eu pude diversificar bastante o número de cartelas. E a gente foi estudando, se preparando, revisando o conteúdo de prova justamente em cima dessas questões. Né? Já trabalhei também com Avatar. Né? O Avatar ele tem inúmeros aplicativos na internet, alguns pagos, outros não, que você cria um personagem, né? E aí você coloca a voz nesse personagem, você dá vida para esse personagem. Ele pode ser parecido com você ou não. Né? Já usei algumas vezes. Né? O Zezinho. O Zezinho, o Zezinho é o personagem que eu criei. Então ele tem um Zezinho mais novinho para o 6º ano e tem um adolescente para o 7º, por exemplo. Né? São 2 aplicativos diferentes. Né? Já trabalhei com meme. O meme foi uma atividade no 8º ano, por exemplo. A gente entrou num site, tem ele pelo aplicativo no celular e tem pelo site também. Eu fiz a opção pelo site, eu achei mais fácil. Sim. Gerarmemes.com, alguma coisa assim. E aí a gente fez sobre a Revolução Francesa. Então os meninos tiveram que fazer um meme sobre Napoleão Bonaparte. Os resultados foram incríveis. Incríveis. Né? Eles são super criativos. São muito criativos. E a partir do momento que eles são estimulados... De jeito nenhum. Né? E a partir do momento que eles são estimulados, a coisa cresce. Né? E supera as expectativas que a gente cria no início do projeto. Né? Você falou a questão da robótica. Né? Foi do Minotauro, não é? O labirinto. O que eu fiz? Nós trabalhamos a Grécia Antiga e eu quis trabalhar a questão da mitologia de uma forma diferente. Então, no início do ano, eu conheci um robozinho que se chamou Ozobot. Esse robozinho, o meu irmão trouxe dos Estados Unidos para mim. E é um robô que anda, ele é programado para andar em cima de linhas. No caso, a linha preta ou uma combinação de cores.
Então, o que que acontece? Os meninos peguei 4 folhas de A3, emendei as folhas. Os meninos projetaram o labirinto do Minotauro e eu solicitei que eles colocassem nesse labirinto 4 mitos mais o Minotauro, já que o labirinto era, né, dele. Sim. E aí eles criaram as paredes do labirinto e o percurso que o robô deveria fazer. Então, eles usaram a programação. O robô, ou ele é programado por você, ou você utiliza a programação que ele já vem de fábrica. Então, por exemplo, a combinação de cores, por exemplo, verde, vermelho e azul, ele gira, ou ele anda mais rápido, ou ele anda mais devagar, ou ele volta, né? Ou vira para a esquerda, vira para a direita. E os meninos... Tudo é possível fazer a programação. Aí eles escolheram, a gente definiu as cores com os movimentos, projetei no quadro, e eles foram traçando a rota do Ozobot, né, no labirinto, de acordo com as programações que nós elaboramos. E eu, em cima do robô, eu coloquei um personagem, como se fosse um personagem grego mesmo, para ele passar por dentro do labirinto. E aí, enquanto os meninos fizeram pesquisa antes, dos mitos que eles gostariam, né, trouxeram, a gente compartilhou esses mitos na sala de aula, e aí montaram o labirinto, e aí depois, no dia da apresentação, cada grupo, né, abriu o seu labirinto, a gente colocou o robô, eles foram apresentando, e cada mito que ele passava, que o robô passava, eles contavam a história daquele mito novamente. Então nós tínhamos na sala aproximadamente 20 mitos gregos diferentes. Né? Então foi muito bacana a experiência com o Ozobot também. Né? Tinha um professor que até viu minha postagem e até falou, não tem esse robô, será que eu posso fazer de uma outra forma? E, né, ele ficou de me dar um retorno, ele ia fazer com um carrinho. Ele não ia fazer a programação, mas ele ia montar o labirinto, porque ele achou a proposta interessante e ia fazer com um carrinho mesmo. Né? É a alternativa que ele, nesse momento, ele encontrou. Né? Tomara que ele me dê notícia depois se deu certo ou não. Sim. Ô Bruno, a questão da tecnologia nos assusta, né? E eu acho que a escola hoje ela tem que ficar antenada. Um dia eu acho que recebi um convite, foi lá na rádio, na Rádio Bandeirantes, e aí eu comentei o seguinte, que era um programa até de empreendedorismo, e eu comentei o seguinte, será que, assim como lá na rádio a questão, enfim, é para o público deles, será que os nossos alunos não estão querendo que nós, professores, escolas, entreguemos mais qualidade, né? Fiquemos mais próximos da realidade deles, né? Do século XXI? Porque, igual nós comentamos no início da nossa conversa, ficar só com caneta, quadro e a fala, não dá mais. A gente tem que partir para outras ferramentas. Só que tudo isso nos assusta. O que você falaria para aquele professor que ainda não começou a trabalhar com a tecnologia? O que você falaria para ele? Busca ajuda com o seu aluno. Porque muitas vezes você não sabe, mas eles sabem. Então eles podem te auxiliar nesse sentido, Renato. Isso aí, com certeza. Muitas vezes eles me ajudam. Né? Tem até aqui o professor Wagner, ele está usando o Toontastic. Não sei se você conhece, Renato. É um aplicativo da Google que monta história em 3 dimensões. Você escolhe os personagens, o cenário, Toontastic que chama. Toontastic, tá. Toontastic. Você escolhe os cenários, os personagens, e você dá voz para esses personagens em movimento. Então o aluno, no telefone dele, ele movimenta o personagem pelo cenário e vai falando enquanto a história vai acontecendo. A gente fez um trabalho assim também, até interdisciplinar, de uma visita que a gente fez a uma gruta aqui próxima a Belo Horizonte. E foi muito... O resultado desse trabalho foi até para a Google São Paulo, apresentado pela Carla lá. Legal. Numa atividade que ela fez lá na Google, no escritório em São Paulo. Foi bem legal o resultado, a gente ficou muito feliz também com os resultados que os meninos apresentaram para a gente, né? Muito legal. Ô, Bruno, hoje, e aí indo para uma parte final aqui, a Carla lá nos comentários, a professora Priscila. Carla Priscila. Falou a respeito que hoje nós estamos na semana da educação midiática, né? Isso, então a gente não pode, não estava aqui previsto a gente poder falar a respeito disso nesta live aqui, mas a gente não vai ter jeito de fugir, né? Pode nós comentar nos encontramos, inclusive, lá no Educamídia. Então, falar de educação midiática
Bruno, o que é educação midiática? Fala aí pra gente. Então, a educação midiática é uma camada de uma análise crítica da mídia que a gente já utiliza na sala de aula. Por exemplo, em humanas a gente utiliza, por exemplo, charge, né? E como que o aluno faz a leitura dessa charge? Qual é a mensagem que está inserida por trás dessa charge? Quem elaborou e para quem foi elaborada essa charge? Então, é justamente essa análise crítica de tantas informações que eles recebem diariamente, né, como se fosse um hidrante aberto, né, Renato? A gente lembra até muito da imagem do hidrante. Aquela avalanche de muita informações, o que informação. fazer com aquilo? Porque além de receber, eles geram também informação. Sim. Né? Inclusive, estão abertas as inscrições para quem está nos acompanhando no educamidia.org.br, um curso gratuito de educação midiática. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre educação midiática e quiser colocar isso em prática, Bruno? não paga nada. Não paga nada. Nada. É só entrar no site e fazer sua inscrição. As inscrições estão abertas. Né? Porque o professor fica perguntando onde que eu faço o curso, o que eu faço. Verdade. Exatamente. Okay. E em vários estados brasileiros, a equipe do Educamídia, né, da Palavra Certa, junto com a Educamídia, junto com a Google, estão visitando várias cidades no Brasil. Esse final de semana, se não me falha a memória, foi lá na Bahia. Recife, né? Foi em Recife? Estava em Recife. Então, assim, fiquem atentos, sigam a Educamídia aí, que talvez lá para a sua cidade ele vai também. Aí você pode participar de uma formação e pode ser um multiplicador de Educamídia. Igual nós estamos, né, fazendo essa formação, né, Renata, ainda? Com certeza, E outra coisa, e para quem está acompanhando agora a respeito dessa educação midiática, ela faz parte, lá inclusive já está prevista lá na BNCC, né? Lá na parte de português, onde fala a respeito do campo jornalístico midiático, né? Salvo engano. Isso. Então, assim, isso já está previsto e fica mais fácil a gente entender como que a gente vai trabalhar, porque vem bem descrito lá. Agora, e qual a relação de educação midiática com fake news, Bruno? Pois né? Fake news, essa palavra fake news, como é que é? Será que existe, hein, Renato? Será que existe o fake news? É uma boa palavra, boa expressão, não é? Não é? Talvez seja a expressão midiática que as pessoas mais conheçam na atualidade, né? O fake news. Sim. Então a gente precisa realmente ficar atento às informações que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais, e correr atrás mesmo. Será que é verdadeiro? Será que não é? Né? De onde que saiu essa informação? Quem te passou? Quem passou para essa pessoa? Será que se eu passar essa informação para frente, será que vai ter alguma consequência para mim? Né? Porque isso pode acontecer, né, Renato? Sim. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente curte e com as coisas que a gente passa para frente, porque fica tudo registrado lá. A tecnologia consegue rastrear de onde saiu. Os nossos cookies, os rastros. Né? Os rastros, as pegadas digitais, né? Então a gente precisa... mostrar para os nossos alunos esse outro lado da mídia também. E para eles saberem lidar com isso da melhor forma possível, de forma que não os prejudique e de forma que eles passem isso para frente também, né? Que todos nós, não só professores, mas alunos e com quem eles tiverem contato, sejam multiplicadores também desse conhecimento, né? Com certeza. Mais uma vez a professora Priscila nos ajudando aí, dizendo que tem material gratuito lá no site do Educamídia, né? Tem uns cards que são fantásticos, aqueles cards. É só imprimir, o PDF está lá, é só imprimir e usar. Só imprimir. Não, é muito top. E enfatizando aí a questão do fake news, eles até colocam que se é fake, não é news, né? Não é news. Portanto, essa não é uma expressão interessante de ser trabalhada. No seminário que foi feito lá em Brasília, no Congresso, havia lá um pesquisador, enfim, não estou lembrado do nome dele aqui agora, e eles falando a respeito que eles vão utilizar agora, eles estão optando pelo nome junk news, né? Então seria, de repente, uma fake news, mas seria uma informação, uma notícia, não é bem notícia, é uma informação lixo ali mesmo, né? Eu até opto por falar mesmo em desinformação, né? Na sala de aula eu falo bastante na questão da desinformação, porque se tem algo, se tem uma informação que ela é falsa, isso não é notícia, uma vez que a notícia segue critérios, segue questões éticas, né? Padrões de coletagem de informação e tudo mais.
Então, assim, fake news definitivamente não é um termo legal para a gente poder trabalhar, né? Então, realmente, eu tenho É. trabalhado bastante com a questão da desinformação, Uhum. A gente né? precisa ficar antenado nessas atualidades aí, né, Renato? Porque É, as mudanças estão acontecendo e a gente precisa acompanhar, né? E que perfeito. bom que a gente tem acesso a essas informações e que bom que a gente pode passar isso para frente dos nossos alunos, né? E eu espero que Sim, as pessoas que estejam aqui assistindo realmente entrem lá no Educamídia, façam o seu cadastro, né? Tenham acesso ao material que está todo lá gratuito e realmente consigam também nas suas escolas passar esse conhecimento para frente também para os alunos de todo mundo, né, do Brasil inteiro. E eu tenho certeza que sim. esse movimento ainda vai crescer muito ainda. A gente vai ouvir muito Vai. ainda ouvir falar sobre educação mediática. Ah, com certeza. O Bruno, agora mais para o finalzinho, vamos finalizando, em questão do tempo nosso aqui. Nós programamos para 30 minutos, mas já superamos É, esse tempo, mas não tem problema não. Nós atrasamos é. para poder entrar, a questão do áudio, não tem problema, é assim mesmo. O que você colocaria, deixaria aí de dica mesmo, assim, de ferramenta? Nós já falamos Ah, Do Google for Education, que vocês utilizam no colégio de vocês em BH, mas o que você deixaria de ferramentas que podem ser facilmente acessadas, né, de maneira gratuita, e o professor já pode chegar e utilizar em sala de aula? É claro, uma coisa que me preocupa bastante é a questão da segurança, de toda aquela questão de privacidade. Então, eu procuro sempre tomar um cuidado com essas questões. Então, não é só porque o aplicativo me oferece também uma coisa fantástica que eu não devo tomar cuidado com essa questão de segurança e privacidade, principalmente se tratando de alunos tão novos, né? Mas o que você poderia deixar de dica aí para o professor sair agora da nossa live e falar assim, eu vou baixar esse aplicativo aqui e amanhã eu estou usando em sala de aula? Ó, na verdade, eu queria até deixar 3 dicas para qualquer professor que Fique à esteja aqui nos vontade. assistindo. Até a Lilian, nossa TE lá do Sagrado, acabou de chegar. Ah, Eu queria seja deixar aqui bem-vindo, 3 dicas, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise, né? Explorar os aplicativos que a gente conheça, que a gente já conhece, porque às vezes eu sugeri um aplicativo que a pessoa não conheça, ela vai ter que estudar, né? Ela vai ter que entrar, ela vai ter que usar, ela vai ter que saber o que é possível fazer, o que a ferramenta faz, né? Então, eu acho que a primeira dica é escolher uma ferramenta que você já conheça, para um pontapé inicial, para o início, para o start, né? Explore a Sim, perfeito. ferramenta, avalie as possibilidades, os recursos que essa ferramenta tem. Essa seria a minha primeira dica. Sim, A segunda dica ótimo. seria colocar essa ferramenta no seu plano de aula, tá? E ver de que forma essa ferramenta vai contribuir para o conteúdo que você vai aplicar, né? Porque Sim. não adianta nada, igual eu falei, usar uma apresentação lá e ficar só falando, né? E a terceira e última dica Aham. é fazer com que o uso dessa tecnologia ou dessa ferramenta seja interativa para o aluno, que ele realmente seja o protagonista na construção daquele conhecimento que você gostaria que ele fizesse ali durante a utilização daquela ferramenta na aula, né? Então, faça com que o seu aluno seja ativo no processo de ensino-aprendizagem. Aí sim ele vai conseguir perceber o quão é importante é, contribuir, né, para o professor que está levando alguma coisa diferente para a sala de aula. Né? Então, a primeira dica é conhecer a ferramenta, a segunda é utilizar os recursos para expor o seu conteúdo, e a terceira é fazer com que essa ferramenta seja utilizada de forma interativa e ativa para o aluno. Essas seriam as minhas dicas. Ótimo. E Bruno, finalizando, a escola pode ser mais divertida, Bruno? A escola pode trazer mais, pode ser mais significativa para um aluno do século XXI? Pode, não só pode, como a gente precisa proporcionar isso para os nossos alunos, né? Eles merecem e eu acho que outro dia eu li uma frase, o Renato, que diz o seguinte, que a gente tem que ser o professor que nós gostaríamos de que outro professor, né, que nos orientou aí na vida acadêmica tivesse sido igual a gente é hoje. Sim, Então a gente precisa repensar as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, utilizar a nossa criatividade, sair da zona de conforto e arregaçar as mangas mesmo e botar a mão na massa.
né? Ótimo. E eu confesso para você que é um caminho sem fim. Sim. E quanto mais a gente lida com isso, mais gostoso fica. E Então, precisa coragem? E precisa coragem, não precisa? precisa coragem, mas aí busca aquelas pessoas, busca É, parcerias, né, Renato? exato. Busca parcerias, né? Às vezes não tem uma parceria Parceria. do seu lado diretamente, mas nós nos conhecemos antes do Educamídia um pouco. Um vem da rede Sim, foi social do verdade. outro. E É, a partir daí a gente começou a conversar. Então busca parcerias, exato. mesmo que seja em outro estado, busca essas parcerias. Eu tenho certeza que todos estarão disponíveis para ajudar esse professor. E busque as GGs da cidade, da sua cidade, né? Tem Para a quem GG está. BH, tem Isso. né, o grupo de educadores Google, né? Aí, né, em Goiânia tem também. Aqui em Goiânia agora o Rafael está retomando o grupo de educadores Google GEG aqui de Goiânia, Rafael, É, que agora vai ser em novembro, vai participar lá em dezembro, né? pois é. Então tem condições de a gente buscar Ô, Renato, pessoas que ô, estão Renato, e quanto que pensando paga o fora da curso caixa. e quanto que paga o curso lá no GG? Ah, Não paga cara, nada, né? talvez é nada, é grátis, é nada. Nada. É só fazer a Nada. inscrição e comparecer no horário e no local que foi agendado, né? Com certeza vai Ah, ser muito bem obrigado, acolhido pelos Camila. profissionais que estarão lá. Ah, com certeza. Obrigado, Camila. Ó, as palavras da Camila aí, bacana O Pedro demais. também está aí presente. Gabriela, vou dar acenar aqui para a Gabriela. Beleza. Não, bom demais, gente. Foi muito legal falar com você, Bruno, ter a sua generosidade aqui para a gente Que poder, isso, nesse primeiro livecast, tanta coisa a gente vai melhorar ainda, vai não é? trazer. Não, vai ser muito legal. E a gente ficar mais próximo nesse processo todo. Ô, Bruno, é isso, cara. É isso. Tem Eu alguma que coisa assim a agradeço. acrescentar? Eu que agradeço você, Renato, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É a minha primeira live também, eu nunca tinha feito. E eu acho que é bacana a Não, experiência, é tem que ter bacana. coragem para chegar. E é bacana falar que as dificuldades existem, mas a gente não pode desistir, não. Né? Se a gente é professor, nós Não somos pode desistir. educadores, né? Se nós somos facilitadores, a gente precisa proporcionar para os alunos, né, de cada um dentro da sua escola um ensino de qualidade. Então a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? E vai fazer toda a diferença aí num breve futuro, não é, Renato? E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui com Com você, certeza. né? A gente continua verificar aquilo que eu já fiz, as sugestões, as dicas de aplicativos que eu já coloquei lá. Tem várias dicas lá já postadas. E se houver qualquer dúvida em Que ele relação à é utilização fera. das ferramentas que eu É fera. publiquei, pode me mandar um direct lá. Não, não sou fera, não. Eu estou aprendendo É sim. muito ainda, viu? E aí eu me coloco à disposição para algum esclarecimento, se fizer presente. Eu vi que você colocou no Stories lá alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder também, eu me coloco à disposição para todo mundo que ficou aqui com a gente nesse período aí, nesse quase uma hora. Ótimo. Ô, Bruno, é como dizem os comunicadores, né? Porque nós, pelo menos, eu sou professor, né? Mas como dizem os É, comunicadores, aproveitando a sua audiência, aproveitando a sua audiência, a Camila está até colocando aqui o seguinte: já nós conseguimos marcar mais uma live para quinta-feira. Nós vamos olha que falar beleza, hein? com o professor Klebs. Você conhece o professor Klebs? Conheço Ele já, vai já falar, sigo. ele vai falar sobre cultura maker. E para segunda-feira, no dia 28 às 20 horas, nós conseguimos marcar. Olha só, hein, que legal! Marcar com a professora Gabriela. E para quem não Ah, conhece a professora Gabriela. Gabriela, gente, ela está simplesmente em Rio Branco, no É, Acre. Meu Deus do céu! E assim, e vai conversar aqui com a gente como se estivesse aqui do lado. E é muito legal a gente utilizando essas tecnologias para Ô, falar sobre Renato, educação. a gente consegue, com a tecnologia, a gente consegue levar o mundo para dentro da sala de aula. É, É só a gente abrir a exato, porta, né? exato. Gente, eu queria ficar mais um pouquinho aqui, mas o nosso tempo também já vai acabar. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que entraram, ficaram pelo menos um pouquinho aqui ouvindo a gente, principalmente o Bruno, com tantas informações a respeito de inovação e tecnologia na sala de aula. Mais uma vez, Bruno, obrigado mesmo, viu?
e vamos sim continuar o contato e vamos fazer coisas interessantes. Cada um, pessoal que ainda não, a maioria já segue o Bruno, acredito, mas quem ainda não segue o Bruno lá principalmente no Instagram, siga o Bruno. Ó, tá entrando um aluno meu aqui no finalzinho aqui. Ô, Leonardo, você devia estar em sala de aula, rapaz. Estava Já deve ter estudando, está terminado. estudando. Deve ter terminado. É, Então tá bom. Ô, gente, valeu então. Ô, Bruno, obrigado mais uma vez, cara. Boa noite, viu? eu Obrigado que a agradeço, todos. boa noite para todos. E eu estou curioso para saber Valeu. as próximas lives, para saber o conteúdo, para a gente poder aprender ainda mais. Ó, e para finalizar, nós somos da área. Eu estou tentando conversar com o pessoal, com uma pessoa gigante na área também, e vai ser muito legal. Vamos todo mundo acompanhar aí. Bruno, obrigadão, cara. Beleza, Não te interrompo. Renato. Valeu, Eu que agradeço, obrigadão. agradeço todo mundo aí, tá bom? Até mais, gente. Até Valeu, a querido. próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, tchau, Até mais. tchau.